Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos os presentes neste nosso segundo encontro virtual de hoje. Em nome do município de Vila do Bispo, cabe-me transmitir-vos as boas-vindas e agradecer o vosso interesse e participação em mais uma atividade do habitual programa de celebrações do Dia do Município, Dia de São Vicente. Esta tarde já estivemos reunidos em torno da apresentação do dicionário enciclopédico das famílias de Barão de São Miguel, de Nuno Campos Inácio, e agora prosseguimos com mais um webinar, um formato digital que nos resguarda de potenciais riscos de contágio, face à conjuntura pandémica que atravessamos. Trata-se de um formato mais impessoal, mas que permite um maior alcance no futuro, pois a apresentação que se segue ficará registada para memória futura no canal YouTube do município de Vila do Bispo. Reunimos-nos mais uma vez em torno da história local do concelho de Vila do Bispo, esta feita por via de um documentário vídeo que explora diferentes perspectivas locais sobre a Fortaleza de Sagres, incontornável monumento nacional que coroa a nossa Ponta de Sagres e que se impõe como um sítio mais visitado da região do Algarve, com uma média anual de 500 mil de visitantes por ano, sendo também um dos locais mais visitados do nosso país. Mas antes de avançarmos na apresentação deste trabalho documental, realizado pela Associação Sociocultural Tertúlia de Algesur, passarei a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, a Dra. Ruth Silva. Sra. Presidente. Obrigada, Ricardo. Cumprimentar desde já a todos. Temos aqui uma sala composta, com certeza que entretanto vão entrar mais pessoas. Antes de mais, cumprimentar a Vera Abreu, a Conceição Gonçalves, a Ana Simões, a Albina Petrolatti, a ver se eu digo bem o nome. Cumprimentá-las e aproveitar também para cumprimentar a todos, bem como a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Budens, que se encontra aqui presente. Não podia deixar de mostrar o meu entusiasmo para com a apresentação deste documentário. Já o vi, também participo nele. É um excelente trabalho e queria, acima de tudo, agradecer a estas 4 grandes mulheres o facto de fazerem este trabalho que conta a história desta terra, a história desta gente e, obviamente, a história deste monumento. É com grande carinho que agradeço mesmo do fundo do coração o facto de vocês trabalharem nesta nossa terra e podermos, acima de tudo, partilhar com quem nos está a ver lá a casa e com quem futuramente irá a ver este documentário, que é um excelente trabalho, não só este, mas como o que iremos ver para a próxima semana, mas sobre esse deixaremos para a próxima semana, e agradecer acima de tudo o vosso empreendedorismo, porque vale a pena, vai ficar na história, na nossa história, e eu acho que isso é que é muito importante. Obrigada por tudo e espero que todos os participantes gostem. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento então apresentar as nossas convidadas. Temos connosco Vera Abreu, Conceição Gonçalves, Ana Simões e Albina Petrolatti, as autoras do documentário videográfico intitulado Mare Nostrum e Se a Fortaleza Fosse Minha. Mais um projeto da Tertúlia, Associação Sociocultural de Algesur, inscrito no programa DIVAN 2021, Dinamização e Valorização de Monumentos, da Direção Regional de Cultura do Algarve. Projeto que contou também com o apoio do município de Vila do Bispo. Começa então por Vera Abreu. Vera de Castro Abreu nasceu em Lisboa em 1958, é antropóloga, documentarista, investigadora e criadora de conteúdos na área videográfica. Formou-se na arte de trabalhar a madeira no Instituto de Artes e Ofícios da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. É licenciada em Antropologia Cultural, com mestrado em Antropologia Visual pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Frequentou os cursos de Comunicação do Património Cultural aplicado ao turismo e do Património Cultural e Material, do Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Em 2018 estabelece residência em Algesur e inicia atividade sistemática de recolha audiovisual etnográfica e edição de documentários antropológicos. Desde 2014 que o seu objeto de pesquisa foca-se na recolha do património material e imaterial do Sudoeste Algarvio, nomeadamente dos concelhos de Algesur, Monchique e Vila do Bispo, explorando temáticas em torno dos ofícios tradicionais, da agricultura, manufatura, artesanato, tecnologia, materiais, profissões locais, entre outros. Através das memórias orais, registra os modos de vida
e procura compreender como tem sido feita ou não a transmissão dos muitos saberes fazer, das diversas artes locais, constitui um património e uma herança cultural coletiva a preservar e a transmitir às gerações futuras. Colabora desde 2019 com a Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Algesur, da recolha e gravação audiovisual de artes e ofícios tradicionais dos concelhos de Algesur e Monchique. Colabora também com a Tertúlia, Associação Sociocultural de Algesur, no acompanhamento e gravação audiovisual de eventos produzidos para o programa Divan. Temos connosco também Conceição Gonçalves. Conceição Gonçalves estudou teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e formou-se em Educação no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Tem o segundo ano do curso de Arte Terapia Antroposófica, frequentou vários workshops em áreas artísticas como o teatro, a voz, o movimento e áreas terapêuticas como a biossíntese e a arte-terapia. É formadora do Programa de Educação Estética e Artística do Ministério da Educação na área do teatro. Trabalhou profissionalmente como atriz, integrando a equipa que criou o Serviço Educativo do Centro Cultural de Cascais e trabalhou em ONGs na área do desenvolvimento local. Ao longo de vários anos desenvolveu projetos nas áreas do teatro e do ambiente, com crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, e coordenou vários projetos nacionais e internacionais de animação e intervenção comunitária. Participa como atriz performer em diversos projetos desenvolvidos pela Associação Cosa Nostra, pelo Teatro Experimental de Lagos e pela Associação Sociocultural Tertúlia, no âmbito dos programas 365 Algarve e Divan. Atualmente trabalha com a comunidade sénior do Concelho de Algesur, desenvolvendo trabalho de animação comunitária no âmbito do programa Entrelaçar. É membro da Tertúlia, Associação Sociocultural de Algesur, sendo responsável pela dinamização de atividades como a Festa do Livro Infantil-Juvenil, a Feira de Natal, entre outros. Connosco também Ana Simões. A Ana Simões nasceu no Porto, no dia 21 de janeiro de 1976, define-se como uma apaixonada pela natureza, tem vindo nos últimos 12 anos a trabalhar em projetos de educação ambiental, alinhando essa paixão à transmissão de saberes e dando asas à sua vontade de contribuir para uma cultura mais sensível e atenta às questões ambientais. Com formação académica na área da contabilidade e gestão, é através do meio associativo que se envolve na área sociocultural, acabando por se formar profissionalmente em França como técnica de educação ambiental. Aí segue o seu percurso com várias associações de defesa, proteção e conservação ambiental, sobretudo em áreas protegidas. Naturalmente curiosa, aproveitou ao máximo o contacto com inúmeros especialistas e desenvolveu competências em ecologia, botânica, avifauna e animação de grupos, em particular escolares. Volta a Portugal e instala-se em Odmira, onde concebe o projeto 200 plantas do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que publica como autora. Desde 2016 reside no Concelho de Algesur, integrando os órgãos sociais da Associação Sociocultural Tertúlia, colaborando na área da transmissão de saberes e património cultural. Neste contexto, integra a equipa do programa Entrelaçar, atuando junto de grupos locais séniores e promovendo a realização de oficinas de estadia. Tem desenvolvido e animado programas de educação ambiental nas escolas públicas do Concelho de Algesur e de Vila do Bispo, como os projetos Estás Bem à Beira e 1001 Folhas, centrados na valorização do território e do seu património natural e cultural. Trabalha também como guia de caminhadas. Por fim, a Albina Petrolati. A Albina Petrolati é licenciada em Línguas e Literatura pela Universidade de Letras e Filosofia de Bolonha, em Itália. Em 2003 foi bolseira no Centro Cultural da Juventude, em Toulouse, França, na área da coreografia e produção de espetáculos, pelo Programa Europeu Leonardo. Em 2010 finaliza a pós-graduação em Artes e Educação da Universidade Aberta. Aos 5 anos de idade começou a frequentar aulas de balé na Escola Dança Maiolati Spontini. E aos 19 anos seguiu para Bolonha e integrou a Companhia de Dança, Teatro e Laboratório, onde deu aulas de dança criativa a crianças do pré-escolar. Vive em Portugal desde 2002 e desde então trabalha com várias instituições, sempre na área da dança criativa. Em 2007 passa a viver em Sines, onde trabalha como monitora do Serviço Educativo do Centro de Artes de Sines, coordenadora das atividades de dança até 2016. Em 2010 torna-se formadora na área da dança pelo Ministério da Educação no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística.
Em 2012 participa no projeto Opus Tutti, da Companhia de Música Teatral da Fundação Carlos Gulbenkian. Em 2016 e 2017 participa como monitora de dança e encenadora no espetáculo Fosse Green, da Academia de Música de Lagos, integrado no programa Pegada Cultural da DG Artes. Ainda em 2016 colabora no projeto Miragem, em Odmira, e participa no espetáculo Altelbu. Entre 2016 e 2017 leciona a ECS de Expressão Corporal na Escola do Odiacho, sendo professora de dança criativa do pré-escolar no agrupamento escolar de Lagoa. Em 2017 participa no projeto Lavrar o Mar como intérprete no espetáculo Rastilho, no âmbito do programa 365 Algarve. Entre 2015 e 2017 é monitora de música e movimento do projeto Bebe Álcool nas creches de Algesur e Odeceixe e professora de dança criativa nas ludotecas do Regil, Algesur e Odeceixe. Atualmente é formadora do Serviço Educativo do Teatro Experimental do projeto Miragem, em Odmira, dinamizando oficinas de dança para crianças do pré-escolar dos municípios de Algesur e de Lagoa. Bom, apresentadas as criadoras do projeto Mare Nostrum, e se a fortaleza fosse minha, passaria então a palavra às nossas convidadas. Não sei quem é que quererá começar. Talvez a Conceição, a Ana. Olá, boa Olá. noite. Depois Olá, destas notas biográficas, todas. A relação com Sagres, portanto, o Mare Nostrum e se a fortaleza fosse minha, é uma ideia que surge inicialmente na cabeça da Ana Simões e da Albina Petrolati. A tertúlia tem uma relação com Sagres e também com Guadalupe, desde 2015. Essa relação foi proporcionada pelo Divan e, portanto, dentro da Direção Regional da Cultura do Algarve. E tem sido para nós um privilégio esta relação com estes territórios. O trabalho da tertúlia assenta essencialmente numa relação com o território. E tem sido isso que temos vindo a trabalhar desde há uns anos, esta parte, e em várias, digamos, com objetos diferentes, com direções diferentes. A relação com Sagres, com o Conselho de Vila do Bispo, com Guadalupe, surge desde 2015 e para nós é um privilégio. Este desafio que nos traz hoje aqui foi um desafio do Divan, ainda por cima com uma temática que nos deixou a todas completamente apaixonadas, que é a temática da comunidade, da inclusão, do património e desta ideia da construção de comunidades patrimoniais que tenham um papel importante na construção do que é o património. E a sua palavra, isso levou-nos a elas nesta ideia e eu e pronto, obviamente, aliei-me nesta ideia de ouvir as pessoas. Portanto, se é um projeto que pede, que fala de património e inclusão e do papel das comunidades, então isso manda-nos, projeta-nos inevitavelmente para a comunidade, para ouvi-las, para ouvir toda a gente, e no fundo o que nós quisemos saber é que olhar é este sobre a fortaleza, que ligação é que as pessoas têm com o monumento. Sagres e o monumento, Sagres existe o monumento, claro que sabemos que não, mas este território é um território sacro, vem desde um outro tempo que vai para além de Fortaleza. E então nós fomos falar com as pessoas e eu agora passo efetivamente
a palavra à Ana, que de alguma forma é ela que nos leva pelos seus caminhos, não é? A sua ligação com o território, com a natureza, com Sagres, que conhece bem este território, caminha nele, que nos fez o caminho que nos levou surfistas, a pessoas que nasceram, pessoas novas que vieram viver, turistas, comerciantes, pescadores, funcionários, não é, desta fortaleza, o município, juntas de freguesia, e é efetivamente a Ana que caminhou, que fez este caminho. Passo a palavra a ela também. Olá, boa noite. Não foi a Ana sozinha, mas de facto eu também tenho uma relação especial com Sagres, algumas memórias de infância, mas mais recentemente, quando também a procura deste lugar, do ponto de vista também de todo o património natural que ele encerra dentro dele, não é? Pronto, esse património natural obviamente tem uma influência sobre o desenvolvimento cultural das pessoas que habitam a comunidade e claro, também nos vários percursos, não é? Nos vários conhecimentos que se vão travando ali com a comunidade, vão-se descobrindo também as relações, não é? E as relações têm coisas felizes, têm coisas menos felizes. E é verdade que no que refere aqui à Fortaleza, eu desde há algum tempo também conhecia uma relação ferida, não é? Que existia entre a comunidade e aquele lugar a que se chama hoje a Fortaleza de Sagres. Portanto, também havia realmente nesta temática, não é? Da inclusão da comunidade, a questão de saber realmente como é que se a comunidade se sentia de facto incluída, se o monumento as incluía, portanto, de um lado e do outro, como é que era a abordagem de uns e dos outros, não é? Para mim foi muito interessante este trabalho, foi interessante porque foi a possibilidade também de conhecer melhor as pessoas e ao darmos esse tempo para as pessoas se exprimirem, de alguma forma motivá-las a participar e era esse o objetivo também, não é? Que elas se sentissem que tinham esse espaço, não é? Para poderem participar. Dar voz. Dar voz, claro, desde o início dar voz. E uma das, a Conceição estava a falar do tema proposto pela direção regional, que partia também ele de algumas ideias expressas na Convenção de Faro, não é? Onde se afirma precisamente que o património cultural não pode ser sem as pessoas. E para nós foi também interessante podermos realmente tentamos perseguir um bocadinho esse objetivo, não é? De colocarmos as pessoas nesse lugar, elas próprias e sobretudo as memórias delas, as vivências delas enquanto património. Esse era o desafio, em parte conseguido, claro que há muito mais a fazer, não é? Mas são todas, aliás, dentro das entrevistas que nós fizemos, pronto, algumas com o Ricardo, também com o historiador na altura da Câmara de Londres, o Artur, e uns e outros também, pronto, do ponto de vista de técnicos que são, não é? Estudiosos que são, mas uns e outros acabaram também por afirmar isso, não é? Que a história é feita também de todas estas pessoas anónimas, não é? Mas que constroem os monumentos, constroem as ideias, constroem os valores sobre os quais nos fundamos hoje, não é? Nos construímos hoje nós também e continuamos. Portanto, é interessante olhar para isso com um bocadinho mais de detalhe e sabemos quem são essas pessoas. Só um pouco a estrutura. Nós optamos, portanto, a ideia surgiu em fazer uma exposição
envolver as pessoas, a escola e fazer um documentário. Nós conhecíamos a Vera tem colaborado com a Tertúlia, somos amigas, vivemos no mesmo território e lançámos o desafio à Vera para ser ela a pessoa a nos acompanhar e filmar e realizar o documentário que vamos ver em pouco. E a Vera aceitou. Portanto, o processo iniciou por uma fase com entrevistas a várias pessoas. Houve um momento em que houve um trabalho com as escolas. Aldina, podes falar um pouquinho? Sim, nós pensamos também em envolver a comunidade escolar e, neste sentido, pensamos de criar uma exposição de fotografias onde eles conseguiam ver um olhar diferente, não é? De mostrar um olhar diferente. E, portanto, fizemos uma série de ateliês. Eu e a Ana partimos primeiro de uma chuva de ideias, da 5 palavras, era um monumento, o sagrado, a fortaleza e patrimônio. É isso, então eram 4. Exatamente. Não, sim. Pronto. Monumento sagrado. Finisterre. Finisterre, exatamente. Portanto, partindo daquela ideia de chuva de ideias, eles começaram a dizer que o Finisterre era o quê? Era, fim da Terra. Logo disseram o fim da Terra, mas antes disseram outra do dragão. Sim. Havia uma chuva de ideias incríveis. Portanto, a partir desta chuva de ideias, depois fomos à Fortaleza e começamos a fazer uma cartografia dos sentidos. Ou seja, eles entraram na Fortaleza, primeiro com os olhos vendados, assim, fechados, a ouvir, e depois percorremos a Fortaleza a ver noutra forma, deitados. Bom, eu venho do movimento, portanto não consigo falar sem me mexer. Eu peço desculpa. Portanto, eram deitados, eram também de pé, em várias formas. E percorremos também, portanto, a Fortaleza até a boca do dragão e o Poço do Vento, que foi maravilhoso. Portanto, foram estes passeios com eles e a terceira vez, ou a quarta vez dentro da Fortaleza, começamos a fotografar. Nós disponibilizamos a nossa máquina, também as professoras colaboraram perfeitamente conosco. E os auxiliares. Os auxiliares. E depois família. Exatamente, porque houveram muitas famílias que voltaram na Fortaleza no fim de semana para fotografar. Portanto, isto para nós já era uma conquista. E foi uma conquista. Bom, não sei se queres... Só para fechar aqui, não sei se não é fechar coisíssima alguma, mas referir coisas. Para já, houve uma disponibilidade incrível e isso foi ótimo. Tanto da parte da comunidade que acedeu a colaborar, obviamente também houve resistências, mas não, houve mesmo uma grande disponibilidade. Uma enorme disponibilidade da parte de tanto de funcionários como da equipa da Fortaleza de Sagres, Raquel Rocha, Conceição Barão, o João Costa, todos e todas, que é uma equipa grande, o próprio, agora ajuda-me os nomes, eu sou péssima nos nomes, o Luciano, mas Alice. Como? Alice Alice da Boqueira. Houve uma enorme mesmo disponibilidade e fomos acarinhados e bem aceitos e isso é muito bom. O João disponibilizou, o João é um fotógrafo incrível e disponibilizou imagens suas, o drone, há um conjunto de
é realmente de uma enorme generosidade e colaboração. Inclusive também pistas, não é? Sim. De investigação no sentido de encontrar mais pessoas, de encontrar Exato, mais falar com histórias. isto ou com aquilo, exato. E depois, sim, a Câmara de Vila do Bispo, que através da sua presidente, do seu arqueólogo, do seu historiador, do Ricardo e do Artur, e do apoio, da divulgação, e as juntas de freguesia que colaboraram, tanto a junta de freguesia de Sagres como a de Vila do Bispo, que apoiaram. Depois as escolas que abraçaram, e no fundo a conjugação da Vera que aceitou o desafio, dos miúdos que aceitaram a família, a escola, fotografar e dar o seu olhar, a Ana que fotografou pessoas, onde havia também uma exposição de rostos de pessoas que estavam ali, naquela fortaleza também lá dentro, olhar de dentro para fora e olhar também quem entrava. Também foi uma forma de os levarmos até lá dentro. Se calhar gostaria de acrescentar uma coisa em relação àquilo que foi efetivamente produzido e aquilo que foi o leque de ideias, não é? Que nós somos capazes de produzir. Claro que houve uma grande distância entre um e o outro, não é? Nem tudo foi possível, mas realmente desde o início que a vontade que nos unia aqui era de levarmos as pessoas para dentro, não é? Abrir portas. Abrir portas de um lado e do outro, não é? Conseguimos. Ou seja, uma pequena para conseguirmos, eu acho que conseguimos, tivemos pessoas mesmo. Ainda ontem ou anteontem, a Albina dizia isto. Continuo com esta frase, que é a frase de Ruth, que é: isto é o princípio. É o princípio e o fim. É o fim ou o princípio? Então, eu fiz isso de uma forma linda. E é realmente esse ponto, esse lugar cinético, esse ponto que nos atrai, esse início, esse fim, esse lugar ritual que nos une neste momento no webinar. Temos falta a Vera. Então, quando a Ana e a Conceição e a Albina me vieram convidar para vir para acompanhar e para fazer a realização e a edição deste documentário, eu fiquei logo entusiasmada porque também gosto muito de Sagres, já frequento este território há muitos anos e achei que o ir de encontro às pessoas e ouvir o que elas têm a dizer sobre a relação do seu património, a sua vivência, como é que elas se sentem, se são convidadas a participar na gestão patrimonial daquilo que é da terra deles, digamos assim. Claro que isso, como antropóloga, não é? Foi logo um bichinho, ficou logo aqui um bichinho atrás da orelha, como se costuma dizer. Entretanto, elas também tinham já uma noção grande de haver essa relação de divórcio entre a fortaleza, a gestão, não é? A gestão que é feita centralizada numa direção-geral e fora da localidade onde esse património está, portanto de cima para baixo, e também que era esse ponto, uma vez que o tema do divã era a inclusão, que era por aí que nós queríamos entrar para tentar perceber o que é que as pessoas, quais eram esses sentimentos relativamente àquele edifício que ali está, e como eles também dizem, como uma pessoa que nós entrevistámos dizia, ele de certa forma está lá todos os dias, mas é como se estivesse morto, ele já é nosso, mas ele é nosso, mas nós não podemos usufruir dele, há barreiras, há fronteiras que foram estabelecidas a partir de uma data, havia uma data da cisão, não é? Que é quando
quando a fortaleza foi fechada à população e sobretudo aos pescadores, que, como diz a Raquel, eram e continuam a ser os principais utilizadores daquela fortaleza, para além dos milhares de turistas que lá vão, mas os pescadores ficaram muito sentidos e era também uma parte da comunidade que nos interessava muito ouvir e foi muito interessante porque sentimos que eles se abriram, que eles disseram, efetivamente, falaram de coração a mágoa que tinham por não poderem entrar, por haver horários, por não poderem estar à noite, porque à noite é que às vezes se apanhava a dourada, as marés, ou seja, os horários da portaria acabaram por controlar a natureza, não é? Que no fundo é aquilo que determina o ser bom ou mau para ir à pesca. Mas pronto, fomos caminhando, eu e a Ana, para as entrevistámos 14 pessoas, fizemos 840 minutos gravados, era complicado, era um trabalho complicado. Foi muito importante envolver a Ana, a Conceição e a Albina a ouvirem as entrevistas todas e ajudarem-me a estabelecer, junto do guião, que elas já me tinham dado, como é óbvio, não é? Qual era o fio condutor que era preciso tentarmos encontrar. Claro que é fácil a gente dizer, esta frase, aquela frase, faz parte aqui, faz parte daqui. Mas depois quando a gente está ali no programa, houve momentos complicados que, pronto, no fundo, hoje, agora, quando olho para o filme, e ainda houve outro problema muito grave, é que as condições de gravação em Sagres são terríveis, a maior parte das filmagens foram feitas no exterior, o vento, que faz parte de Sagres, era sempre um obstáculo terrível a vencer e foi também durante a montagem do filme um dos aspectos técnicos difíceis de resolver. Mas pronto, para além disso, foi um trabalho muito bonito, muito entusiasmante e pronto, e eu penso que a filmagem está o melhor que pôde acontecer, se calhar ainda pode ter ali algumas pontinhas a serem melhoradas, mas isso fica agora para uma segunda fase. E de resto não tenho assim mais nada a dizer, a não ser que as pessoas queiram perguntar alguma coisa. Estou à disposição. Eu agradeço às 4 os vossos depoimentos. Ainda há pouco falava convosco e dizia que tanto a magnitude da recolha e a dificuldade o director's cut, como se costuma dizer, é sempre um desafio complicado. E ainda daí estarmos a pensar contactar a Netflix para fazermos uma série, um desdobramento deste vosso trabalho que é de facto exaustivo e de grande alcance. Portanto, mais uma vez agradecer o vosso depoimento. Aí em casa, antes de passarmos ao visionamento do documentário e de irem buscar as pipocas e a mantinha, informo qualquer questão que pretendam colocar às autoras, estas devem ser inscritas na caixa de mensagens que surge aí no rodapé como bate-papo. Podem escrever aquilo que pretenderem colocar às autoras e no fim, depois de vermos o documentário que tem sensivelmente 40 minutos, haverá um período em que eu darei voz a essas questões e as autoras terão todo o tempo para responder. Portanto, sim. Desculpa, pronto, gostávamos só de agradecer à Câmara de Vila do Bispo por esta oportunidade de dar a conhecer este trabalho e dar-vos assim uma palavrinha de nosso reconhecimento também pelo trabalho que vocês têm feito ao longo de já alguns anos, não é? Para valorizar, dar a conhecer, valorizar o património, o vosso património, não é? Pronto, que é o património de nós todos, mas
pronto, que é do Conselho em particular, através, lá está, de uma primeira iniciativa, que foi a criação da AEC Património, que é realmente uma coisa que orgulha, sim, sem dúvida. Acho que é motivo de orgulho para todos e que deveria ser inspiração para muitos outros municípios no nosso país, porque promove realmente o carinho pela sua própria terra e, portanto, daí só pode vir a vontade de cuidar, não é? E, portanto, estas iniciativas são todas de aplaudir e, portanto, nós queríamos deixar essa palavra de apreço pelo vosso trabalho e espero que continuem. Enriquece-nos a todos. Só se ama aquilo que se conhece. Exato. E não há outra forma. Obrigado pela vossa simpatia e reconhecimento. Eu conheci a Ana muito cedo, desde que vim para aqui trabalhar, em 2014. Acho que em 2014, 2015 já estávamos a trabalhar juntos com atividades com as crianças. O primeiro ano da AEC, Conhecimento do Património Local, contou precisamente com o primeiro ano também do projeto Estás Bem Abelha, que a Ana desenvolveu aqui no nosso território com as crianças, sobretudo o primeiro ciclo. Temos também aqui a Andréa Gerardo, que depois tomou a responsabilidade de desenvolver este projeto nos anos seguintes e que entretanto, apesar de ter sido reconhecido a nível nacional com aqueles prémios que nós concorremos e que no fundo nos dá algum alento e confiança naquilo que estamos a fazer, é sobretudo o reconhecimento local das crianças, dos jovens, das famílias, que alimenta estas iniciativas. Portanto, pessoalmente só tenho a agradecer as vossas simpáticas palavras e a senhora Presidente parece estar a ser atacada por um Rottweiler, talvez. Não, acho que é um Jack Russell, ok? E iria então pedir ao Samuel e dizer mais uma vez que quem quiser fazer perguntas é só ir ou interagindo connosco, é só escrever no chat e pedir ao Samuel para passar o nosso filme e até já, de certeza que vão gostar, que ainda não teve a oportunidade de ver. Obrigado. Vim contar-vos uma história que é a minha história. Eu sou a fortaleza, a minha idade não sei. Tenho a idade do mundo, o sol é meu travesseiro, minha alma o mar profundo. Sou a velha fortaleza, velhinha mas muito bela. Namoro com o pôr do sol debruçada na janela. O atual Cabo São Vicente era a morada dos deuses, era aquele Olimpo da antiguidade que era vedada à presença humana durante o dia. Para as pessoas se deslocarem àquele local tinham que levar água porque ela não existia disponível e que à noite era a morada dos deuses. Eles próprios diziam que para lá das colunas de Hércules abria-se mares desconhecidos e a terra terminava num dado lugar que eles decidiram designar de promontório sacrum, o Cabo Sagrado, e no fundo é esse batismo toponímico que dá origem à palavra Sagres, que continua a ser nos dias de hoje uma palavra forte e impregnada destas simbólicas ancestrais que se devem aos povos da antiguidade. Sagres, este território peninsular, acaba por ter esta situação do fim do princípio. É o fim da Europa, é o fim de Portugal, mas é o início e depois do mundo. E isso continua hoje muito presente. É o fim ou é o princípio? Este é um sítio que tem um importante património natural
E as pessoas, de facto, têm reconhecido isso. Ao longo dos últimos anos, nós vemos quem são as pessoas que vêm para Sagres. As pessoas não vêm a Sagres só para visitar a Fortaleza de Sagres. As pessoas vêm a Sagres porque têm o surf, porque têm os desportos náuticos, porque têm o mar, porque têm a observação da paisagem, porque têm a observação das aves migratórias, porque têm os percursos pedestres. E, no fundo, é tudo isto, portanto, tem a ver com o património natural. O património natural, para mim, tem uma dimensão de sacralidade. Isso é que é o sagrado. A imensidão daquele mar e a imensidão daquele pedregulho é mais do que aquilo que nós humanos conseguimos alguma vez atingir, acho eu. O coração de More, olha, vento. Isto aqui é a mãe e o pai do vento. O vento para mim não era nada agradável. Hoje eu tenho do vento uma impressão diferente. Acho que o vento é muito saudável. Leva os maus ares, purificou a natureza, mas naquela altura eu tinha com pavor de pensar, eu vou a Sagres já, tom de vento. O que é que eu vou vestir? Ora, um vestido que não tenha rocha. Pronto, a preocupação, porque o vento era para mim um bicho mau. Era um bicho mau. E eu chegava à Fortaleza, lembro-me tão bem que encostava-me àquelas paredes, já dentro da Fortaleza, e dizia muita vez, epá, eu não gostava de morar aqui. Estas pessoas aqui têm a viver muito mal. Eu não queria vir para Sagres, Deus me livre. Era a última terra que eu queria para viver. E afinal foi a terra onde eu vim ficar. Com raízes, com casa, e daqui já não saio. Só para o outro lado, para o outro jardim. O próprio Infante dá conta de uma pré-existência quando aqui chegou. Não se percebe exatamente o que será, fala de uma povoação de terça naval, já de certa forma arruinada. Portanto, a opção que o Infante tomou de estrangular a entrada deste istmo rochoso provavelmente já teria sido tomada anteriormente. Terá reutilizado materiais disponíveis de antigas construções e eventualmente terá também recuperado o traçado, talvez, de uma estrutura defensiva também pré-existente. O que é que o Infante viu neste sítio para colocar aqui para querer estabelecer aqui e para construir aqui aquilo que vem ser a fortaleza e o embrião da que seria a Vila de Sagres? Portanto, ele passou por aqui várias vezes. A primeira vez talvez tenha sido quando foi com o seu pai e os seus irmãos a caminho de Ceuta, em 1415, e durante essas passagens, portanto, ele ter-se-á percebido da importância deste lugar em termos da sua potencialidade estratégica para a navegação. Regressado ao reino, dirigiu-se Dom Henrique para o ponto mais meridional do Algarve, onde, sobre os rochedos áridos do Cabo de São Vicente, contemplando o oceano, se interrogava longamente. Neste promontório açoitado pelos ventos, havia um isolamento que os ruídos do mundo não perturbavam. Apenas uma população escassa de pescadores partilhava desta solidão. Tempos volvidos, Dom Henrique começou a patrocinar as primeiras expedições marítimas dos portugueses. Em rudes barcas de pescadores, homens da sua confiança aventuravam-se para o largo à procura de novas terras. Fascinava-o o mar e o seu mistério. E a par da ideia da cruzada, tomou cada vez mais consistência a primeira empresa científica que os tempos modernos haviam de conhecer. Que vento é este que sopra? Senhora, é nortada. Bom vento para levar a vossa armada direita à África.
Este ponto era importantíssimo, portanto, para os navios, caso houvesse vento norte, poderem aguardar a passagem em segurança a partir do Cabo de São Vicente, ou no regresso, portanto, quando viessem de norte para esta zona do Algarve, aguardarem a passagem em segurança no caso de haver um vento sueste ou levante. As minhas visitas à família iam, uns ficavam na minha casa, outros iam só de passagem, e eu levava-os a ver e não dizia nada, dizia ali era a Capelinha, ali era a Casa do Infante, aqui, pronto, é o Centro de Turismo, e ali é que assim o cinema, se houvesse lá um senhor que era o Sr. Augusto, esse que passava-nos sempre o filme. O filme era muito interessante, os miúdos gostavam. Naturalmente que hoje, como as crianças têm o computador muito cedo, é diferente a visão que têm hoje daquilo que era ontem, não é? O filme de ontem era um filme que as crianças de hoje se calhar nem acham graça nenhuma. Não tem, é muito antigo, pronto, todo ele é feito de uma maneira muito artesanal. Agora, podiam era, no meu entender, pôr aqueles edifícios todos que estão na Fortaleza hoje, modernos naturalmente, representando o passado e o presente. Logo no presente eles saberiam a história como hoje se entende, mas sem deixar de frisar o conhecimento daquela época. Naquela época nós sabíamos, aprendíamos que o Infante tinha sido o grande impulsionador dos descobrimentos, não é? E aqui com a sua escola e tal. Imaginamos uma coisa, e os historiadores já estudaram e já chegaram a conclusões que não têm nada a ver com isso. Mas era bonito conseguirem fazer o antigo, porque o antigo tem o seu valor, não há presente sem passado. Logo, eles fariam uma continuidade no tempo e no filme. Antigamente era isto, mas a história provou-nos, por A e por B e por C, que afinal a escola não existiu aqui, mas daqui foi partindo o conhecimento dos ventos, dessas coisas todas, que dão o seu aval ao conhecimento dos marítimos naquela altura. Recordo, e isso é a parte mais histórica, que o Conselho de Sagres existiu dentro da Fortaleza. Foi ali que se iniciou um bocadinho a questão também das pessoas virem para este território, embora inicialmente também existe na parte da história como um degredo, que as pessoas vinham para este sítio inóspito como uma penitência, mas foi dali que de alguma forma este concelho também cresceu. Bom, este lugar nasceu a partir do dia 27 de outubro de 1443, este espaço onde nós estamos em concreto, em termos estruturais, portanto a fortaleza começa a nascer nessa altura, no tempo do infante Dom Henrique. A coroa dá-lhe esta zona toda para ele edificar aqui uma povoação ou povoações cercadas. Portanto, toda essa identidade entre Sagres, o Infante e os descobrimentos permanece até hoje. Toda esta fortaleza e toda esta ponta de Sagres vai ter uma dinâmica fortemente impregnada da vida militar até aos inícios do século XX. Não podemos também dissociar, portanto, este Sagres é o primeiro senhorio do Infante Dom Henrique, ele vai ser também senhor de Lagos, da zona do Alvor, Alcaide de Silves, portanto toda esta zona é uma zona de importância estratégica e o que ele pretendeu fazer aqui não foi nem mais nem menos do que um ponto de apoio à navegação, um ponto de abrigo, um ponto de apoio físico, através de uma estrutura que desse segurança aos navegantes, que lhes proporcionasse até mantimentos, e também, por um outro lado, um ponto de apoio espiritual com duas igrejas, uma no interior da Fortaleza, a Santa Maria, que vai dar origem, portanto, a esta que estamos aqui junto a nós, a Nossa Senhora da Graça, e uma outra sobre a Praia da Mareta, a Igreja de Santa Catarina. Primeiro vivi mesmo ali no lago, numa parte de casa, com uma senhora, e a senhora disse-me assim: feliz quem tiver uma pedra em Sagres. Eu nunca mais esqueci. E porquê a Rocha de Sagres? Pela questão do mito, pela questão da quase que a primeira pedra dos descobrimentos portugueses acaba por ser este promontório no fim de contas, não é? Simbolicamente. Não consigo imaginar neste momento sem a Fortaleza. Ela está lá, embora nós a vejamos como algo de morto,
mas se a retirássemos, faltaria alguma coisa. Para mim, o melhor sítio para ir à Fortaleza é quando estou a fazer windsurf na Praia do Tonel. Tem uma energia tão forte, as falésias, assim grande, e sempre faz windsurf, nós somos sempre a olhar a Fortaleza. Isto é obrigatório. Então, está aqui, é um ponto muito importante para a pessoa fazer velas, muito importante, seja velas de barco, velas de windsurf. E nós somos sempre a passar à frente da Fortaleza com as velas de windsurf. Estou a dizer, aqui tem uma energia já do vento, o mar é forte, como toda a gente sabe aqui, não posso brincar com este praia que é muito perigoso, quando as ondas são grandes, respeitar só isto. Este edifício que está aqui, não, este é enorme, quando vocês estão embaixo da falésia, aí vê isto, com todas as pessoas fazem os navegadores, antigamente ou agora mesmo, a gente utiliza os dois pontos, que é o Cabo São Vicente e as pontas aqui. São os dois pontos mais importantes de Sagres. Exatamente, sim. Deslumbra as pessoas e destes, acho que não há uma autoridade para falar não só como filho da terra, mas como funcionário daqui ao longo destes 4 anos. O que deslumbra as pessoas não é o armazém do bacalhau, não é a falta de lojas ou restaurante, ou seja o que for, é o sítio em si. É a natureza bruta, é a energia, é o que se queira chamar. Ponto. E isso aí não há nada a fazer. Está cá, sempre esteve, e eventualmente há de continuar a estar. Venham lá que vier. As pessoas trazem muito e que vêm à procura é a rosa dos ventos. E, portanto, mesmo quando elas chegam cá, elas procuram logo aqui à esquerda que representação é esta, o que é esta roda, este círculo que aqui existe. E pronto, e aqui obviamente ninguém sabe. Quando eu andava na escola primária, dizia-se que isto era uma rosa dos ventos, portanto, nós aprendemos como se fosse uma rosa dos ventos, mas hoje em dia já é consensual de que ninguém sabe muito bem se é uma rosa dos ventos, se é um relógio de sol, ou se é mais alguma outra coisa. Ora, este aqui essas casas todas baixinhas. Está pousada da juventude. Porque depois puseram isto no armazém de bacalhau. Há aqui em frente uma circunferência que eu gostava de ver aquilo de outra maneira, porque tinha lá uma espia de marca a marca e aquilo está do ponto. E aquilo que o nosso sítio vai todos os dias lá para a gente. Era muito mais bonito, era uma espinha, um cabo grosso, para aquilo estar da espera. Inclusive, temos brancos aí. Esta circunferência, às vezes digo, olha, esta circunferência está marcada da seguinte maneira: tem 4 quadrantes, 8 ventos, 16 meias ventos, 32 quartas, 64 meias quartas, 128 quartos e 360 graus, como qualquer circunferência. Eu aprendi isto também, posso dizer, tive uma escola de pesca de 54, 55 e aprendi todas estas coisas relacionadas com marinharia. A dita Rosa dos Ventos, que está aqui bem perto de nós, é algo que não existe pura e simplesmente na cartografia que conhecemos de Sagres, pelo menos desde o século XVI até aos inícios do século XX. Para mim, ao fim e ao cabo, a Fortaleza não são só as construções, ou não são as construções. As construções é um conjunto de edifícios que foram sendo feitos ao longo dos tempos e que têm a sua importância. Se pensarmos que há uma ligação com a Torre Cisterna, que se diz ser do século XV, que é do início da Fortaleza, e os edifícios que temos agora que são modernos, apesar de tudo isso, das construções ao longo dos séculos, aquilo que eu gosto que as pessoas levem é a ideia de que isto é um monumento especial. Especial porque, para além das construções que o homem fez, com diferentes interpretações ao longo dos séculos, é esta ponta que entra pelo mar dentro, são as flores que em determinada altura do ano são especiais, é uma paisagem lindíssima, é a própria altura das falésias, o cheiro do mar
até anortada, porque tudo isto faz parte daquilo que o monumento é. Quando o visitante chega, olha e vê, isto há pedras, há arbustos, mas não, é fazer todo este percurso e ir de coração aberto. O monumento é tudo, é um conjunto. São as pessoas que trabalham aqui, são as pessoas os pescadores que ao fim e ao cabo andam aí à volta à pesca. Tudo isso faz parte do monumento e é isso que eu gostava que as pessoas levassem. Eu lembro-me em miúda que quando vinham, o meu pai é da zona de Castelo Branco, quando os meus avós vinham cá, íamos todos à Fortaleza. E toda a gente ia à Fortaleza ao domingo, fazia-se o passeio de carro, na altura entrava-se de carro. Então, entrávamos com o carro na Fortaleza, dávamos aquela voltinha, de vez em quando parávamos o carro para observar os pescadores, para observar o mar, toda a natureza que era linda. Mas iam no carro, viam o mar, olha o barquinho, olha isto, olha aquilo. Era interessante. E eu gostava imenso dessa história dos pescadores, de ver cada um a pescar e eles ali alinhadinhos, que às vezes diziam assim, mas como é que as linhas não se atropelam? E gostava muito de fazer esse trajeto sempre sem sair do carro, porque era muito perigoso e é perigoso ainda. Lógico que tem os arruamentos, tem aquela estradinha lá dentro, interior, de calçada, que se pode andar, mas temos que andar com os meninos pela mão, porque é duvidoso que um deles se escape e queira espreitar mais além, as coisas não são assim muito fáceis. Porque há ali sítios em que a gente tem ali muito pouca margem de manobra da rocha. Olá, boa tarde. Que morei aqui 12 anos. Aqui em Sagres? Mas nem Sagres, aqui na Fortaleza mesmo? Aqui dentro. Quando eu vim para aqui morar, aqui este canto, pus uma gaiolas, tinha ali galinhas e coelhos. Mas uma vez, vieram lá de Lisboa, mandaram acabar com as gaiolas, mas não me disseram acabar com as galinhas. E acabei com as gaiolas, pois fui obrigado a tirar. As galinhas dormiam ali nas moitas. Uma noite, roubaram as galinhas todas. Quem? Deixaram uma franganita pequena, deixaram duas, uma viva e outra morta, trouxeram no pescoço e ficaram as franganitas que eram pequenas ainda novas. Mas quem é que lhe fez isso? Não te acabaram-se as galinhas e os coelhos. E à vida de manhã voltava e ia ver os pescadores. Não havia onde é que está aquelas pessoas, um bocadinho mais para ali. Foi onde é que se jogou o tal carro, onde é que jogou o tal som com o carro, jogou-se lá da rocha abaixo, com o carro. Fomos apanhar já lá para o mar adentro. Já vi, estava-me cedo, estava deitado e estava a ver o sol se pôr. Sim. Mas isto está muito modificado daquilo que era quando eu morei aqui. Antigamente não havia casa de banho. E então eu e a minha irmã pedíamos sempre ao meu pai se podíamos dar a volta à Fortaleza, passar no túnel e pedíamos sempre para ele apitar, porque aquilo era assim uma sensação de entrar numa gruta e depois o apitar do carro fazia ali um eco. E então é assim uma das coisas fortes que eu me lembro, é isso, era sempre assim uma emoção e um pedido que nós fazíamos de entrar lá dentro. E depois mais tarde era também um dos sítios onde nós íamos na escola primária para ver o filme da vida do infante, portanto fiz ainda várias vezes, e íamos a pé, então era sempre assim, parecia que era uma coisa, que era uma aventura, não é? Caminhávamos à Fortaleza, que parecia que era alguma coisa imponente dentro de Sagres. E outra coisa que depois já mais tarde, já ali na altura da adolescência, era irmos à procura das furnas para ouvir o mar e muitas vezes ver mesmo a espuma que saía para fora. E era muito giro, porque hoje em dia já não temos isso, não é? Temos aqui as instalações, mas havia também aquela coisa de irmos à procura, portanto andávamos ali aos saltinhos entre as pedras, à procura do buraco e pronto, ficávamos lá.
Sabe o que é que fazíamos? Vinhamos um grupo, nós vinhamos sempre 7, 8, 9, dia à noite. Eles tinham que entrar antes da meia-noite na pousada, aqui na pousada da Juventude. E isto não tinha luz nenhuma. E o que é que nós fazíamos? Nós ficávamos cá dentro, ali à porta, e com uma seda, punhamos uma seda até à parte de fora e atávamos umas latas. E ficávamos cá dentro, caladinhos à espera. Eles, quando vinham para vir para a pousada da Juventude, isto tudo escuro, uma escuridão enorme ali no túnel, eles entravam no túnel, começavam a andar, quando a gente ouvia que vinha alguém, todos cá dentro, começávamos a puxar as latinhas atrás deles. Eles ouviam aquele barulho no chão, né, naquela escuridão, muitos assustavam-se e fugiam para a parte de fora outra vez. Eu lembro-me que houve uma vez, estávamos aqui vários, isso aconteceu, e eles depois fugiram para a parte de fora e de lá de fora gritaram, "What do you want?" E ora, nós, putos, né, lá tudo a rir, às tantas eles lá criaram coragem, entraram, e nós todos ali, ao portal ali daquele lado, entraram e quando passaram por nós vinham todos com calhaus nas mãos, porque vinham assustados, e nós todos a rir, parámos vários. Namorar, e namorar também namorei lá. Pois, aos domingos eu e as minhas amigas íamos todas para lá namorar. Era o único dia que a gente podia sair, lá íamos, para ali e para a rampa. Sabe onde é que eu ia namorar? Lá um tal relógio. Aí é que eu ia namorar, lá nas muralhas, que era para ninguém ver. Mar é de todos, é dos nossos pescadores. É como a terra, que é cultivar, tem tudo. Cultivar. E eles vão além, vão à pesca, vão apanhar os sapês, para eles poderem ter o seu alimento, levaram para a sua casa. É como os barcos. Os barcos partem da baleeira, o mar é deles. O mar não é de ninguém. O mar é dos pescadores. O mar é a vida. O mar dá-nos alegrias, o mar dá-nos tristezas, o mar dá-nos força e dá-nos muitas energias positivas. Nós, os pescadores que sabem pescar à dourada, se vem um peixe de 2 a 3 quilos, já vamos pôr a esforçar o carrete e a cana é isso. Não, temos o chamado cesto, tem uma abertura, mete-se o cesto na linha, o cesto vai de boca para baixo, vai lá abaixo, vai enfiar no coxinho. E o cesto desse tem uma corda, depois do peixe está dentro, a gente cá de cima está à frente, quando o cesto entra no peixe, é só ver ao sistema e isto vem. É assim que se tira peixe grandes de quilos. Ao contrário, não era fácil. Vai de boca para baixo, no que se puxa, vira a boca para cima, o peixe vai de cabeça para baixo e vai para cima. Pessoal, o pescador daqui sabe que há a oeste da Fortaleza, há um vapor, o tal dito avião que caiu com o seu ar de atrás. Constava-se, aliás, sabiam, que havia um faroleiro inteligente, já deve ter ouvido isso, que ele comunicava com os alemães, tal navio, pronto, comunicava com eles, quando via um navio à vista, depois o inimigo ficava. E foi o navio alemão que bateu o avião. Esses barcos que afundaram ficou sendo quase como um viver para criar desafios, outras várias qualidades de coisa, onde os pescadores, quando os descobriram, iam lá fazer grandes pescas. Em plena democracia, com uma nova maneira de interpretar o que é o património, surge um outro concurso que avisa reabilitar, renovar este espaço. Portanto, dar-lhe outra função, para além, evidentemente, do seu valor histórico, dar-lhe novas funções. E é quando surge, então, um novo concurso e ganha o projeto do arquiteto João Carreira. Foi muito polémico este concurso. Foi o único que se concretizou, mas não a 100%, não é? Como podem ver, nestas duas maquetes, a Avenida dos Descobridores não foi construída.
ficando apenas a renovação pela chamada correnteza e dando realmente novas funções. Veja, então, como é que se dava aquilo? Que ele queria fazer lá dentro. Até antes do armazém de bacalhau, ele queria fazer uns corredores em betume, não sei com quantos metros de altura. Aquilo era para os bois que passaram lá por dentro. Foi no dia 12 de julho de 97. Mas lembro que com os pescadores foi complicado. Punham os carros, obrigavam a sair. E ficavam a dormir, depois iam à pesca quando lhes apetecia, o pessoal entrava e saía, os autocarros entravam cá dentro. Os autocarros turísticos, aqueles com estrangeiros, entravam por aí dentro. Antes de cobrar, fechar, não deixavam passar ninguém. Quando eles queriam fazer as obras, que foi quando eles começaram, porque eles começaram por rebocar, acho que aquilo era tudo em pedra, e eles rebocaram e fizeram aquele reboco horroroso. Nunca era bonito estragar e fizeram caixotes de lixo. Para mim agora, nunca mais lá foi. Não, nunca mais. Há mais de 10 anos que eu não reparo. Mas houve ali uma fase em que realmente houve um virar de costas daquele monumento que é nosso, com a população. Houve aqui um corte, sem dúvida. E outra coisa é a sensação de posse que as pessoas tinham. A Fortaleza era nossa. A gente ia lá e saía e ficava e fazia quando queríamos e apetecíamos. E de um momento para o outro acabou. O grafite na altura, estamos a falar de 95, 94. Era diferente. Ainda tem lá umas fotos da altura. Houve muitas pessoas que fizeram protesto lá à porta da Fortaleza. Aliás, até o senhor que passava lá o filme, que já faleceu, pertenceu a esse protesto. E o meu pai incendiou uma bicicleta motor que ele tinha e ele largou fogo lá à porta. Estava fechado, estava lá a guarda, estava o gajo ali de lá, o comandante da guarda republicana, digo-lhe assim, não, até agora eu moro aqui, como é que é para dentro? Diz-me ele assim, esperem um bocadinho que isto mal algum custava, agora não se pode abrir, sem eles avançam, toda a gente a dar conta deles. Tu tem que estar a falar muita gente, então. O que aconteceu, e na história da Fortaleza, se calhar é importante referir, é que a Fortaleza era aberta à população. E houve uma altura da história em que a Fortaleza foi fechada. Eu lembro-me de adolescente ir para a Fortaleza durante a noite. Nós íamos para as muralhas, nós brincávamos nas muralhas. Fazia parte. A partir do momento em que foi encerrada a porta e não foi explicada, não houve esta transição, houve um virar de costas da própria população, principalmente a questão de Sagres, para com a Fortaleza. Adeus Fortaleza Antiga, não mais te vou esquecer. Os momentos antigos que te ia fornecer. Para mim era alegria, não mais te cheguei a ver. Sempre me lembro de vir aqui, desde criança. Isto era aberto. Entrava-se aqui quando se queria, saía-se quando se queria. Havia a pousada da juventude. Minha avó trabalhou aqui ainda, que era outro polo de atração, isto. Famosa, pousada da juventude, também foi. E os pescadores. Vinhamos a pé, vinhamos à pesca, havia liberdade, à vontade, não havia essas regras todas que há agora, estas limitações. Podíamos pescar aqui à noite. Havia o pessoal lúdico, como eu e outros, mas havia e continua a haver os profissionais que vivem da pesca. Se o mar está mal, se há temporal, não vão de barco, vêm por terra e continuam a ganhar algum. Mais antigamente, agora é residual. O pessoal estava habituado a vir para aqui, que é um excelente sítio de pesca. Há 2 anos que a gente chegou aqui, 10 moços novos. Cheguei a estar aqui enrolado numa manta. O nosso horário de abertura é às 9h30, mas abrimos para os pescadores às 8h. Eles pescam durante o período em que o monumento está aberto. Há filas para entrarem pescadores. Sim, e normalmente ao domingo, em que a entrada é gratuita, aí então... Claro que sim. Vai haver reconciliação com certeza com a Fortaleza. Eu acho que o próprio tempo faz com que as coisas também vão sendo atenuadas e hoje o reconhecimento da importância daquele monumento no nosso território acho que é inquestionável, sim, sem dúvida.
Esta é, ao fim e ao cabo, uma materialização relativamente recente, a partir dos projetos originais de concursos que foram feitos durante o período de Estado Novo e que visavam enaltecer o infante Dom Henrique. Portanto, temos aqui perante aquilo que ainda há poucos dias um jovem arquiteto dizia: a arquitetura não construída, que também é património. Arquitetura monumental, numa escala gigante, onde o promontório de Sagres desapareceria completamente. Portanto, são filosofias, são criações, são interpretações de território, de ideias. Tem muitos espíritos do lugar, porque há vários entendimentos do lugar. E é um sítio que tem, de facto, uma energia muito especial. Portanto, a ligação ao mar, aqui é o mar. Nós, olha, aqui olhamos sempre para o mar. E o que é o mar? O mar é o horizonte, o mar é o que nós queremos fazer. Portanto, este é um sítio onde nós também, porque nos dá esta sensação de liberdade, de evasão, que nos ajuda a pensar, a posicionar-nos, porque acho que este é um sítio onde nós podemos repensar. Sagres está associada à Gênese, não é deste período dos descobrimentos que nós vemos sempre como algo que que faz parte da identidade, do cerne do imaginário nacional. E torna-se difícil de desconstruir isto. Ou seja, há sempre uma reciclagem, mas no fundo a essência da narrativa mantém-se. Portanto, o património não pode ser apenas aquilo que nós nos orgulhamos e aquilo que queremos acarinhar. O património integra também aquilo que de facto que é preciso mudar e que nos envergonha e que causa o sofrimento, e isso também é património. E isso também hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, portanto, é importante integrar toda a história. Não pode serem sempre os mesmos a contar a história, porque naquilo que é a história deste lugar, não é? E se vamos falar nos descobrimentos portugueses, no infante Dom Henrique e todos os contributos que este homem e que este processo trouxe para a Europa, há também o lado negro, portanto o lado negro da história que falta contar. Em Portugal isto ainda é um assunto muito sensível de tratar. E também é preciso dar importância às memórias recentes, porque se nós formos falar com a comunidade local, elas ainda têm muitas histórias para contar, quando vinham fazer piqueniques, quando vinham passear de carro, quando vinham fazer os passeios ao domingo, quando vinham ver o filme no cinema. Eles ainda chamam o cinema, portanto, o auditório da Fortaleza de Sagres passava diariamente um filme em vários idiomas, o filme dos anos 60, o Henrique o Navegador, e as pessoas recordam-se imenso que vinham ver o filme várias vezes. Portanto, isso também é uma história interessante de explorar. É necessário dar vida a este espaço e, portanto, começar a criar aqui um conjunto de dinâmicas, inclusivamente voltar a criar atividades. Antigamente, quando eu era pequenina, vinhamos aqui ver o filme do infante, da vida do infante, mas dando nós cada vez mais importância aos aspectos naturais e ambientais, podem os miúdos que andam aqui nesta escola começar a vir em visitas guiadas, promovidas cá dentro, para que haja uma maior ligação, seja à história. Venham aprender a história local aqui, in situ. Venham aprender sobre a riqueza natural que nós temos, trazendo os miúdos aqui. E vamos dar aulas aqui no lugar. E através desta dinâmica à volta das crianças que cá estão, começar também a trazer os pais e a envolvê-los. Portanto, é preciso voltar a dar uma vida que existia aqui, não é? Que nós tínhamos o hábito de cá vir e que se perdeu completamente. É um sítio culturalmente muito forte, sem dúvida. Não há muitos sítios do país, lá está, estávamos a falar de Fátima há pouco, não há tantos sítios do país que se calhar confluam ali tantos de pessoas por questões espirituais que vêm de propósito à Fortaleza, pessoas pelo conhecimento só prático do próprio monumento,
pessoas porque encontram a Sagres, porque chega ali e para a estrada. Sei lá, temos uma série de pessoas que acaba por ser ali um sítio de encontro e de reencontro, não é? Hemos estado ayer en Fátima. Eso. Entonces, para mí, este lugar tiene todavía más poder porque no está construido por un hombre, sino está construido por la naturaleza. Y tú llegas aquí y a mí aquí se me ponen los pelos más todavía de punta cuando ves un monumento real. De verdad, es sinceramente impresionante. Y pensamos que es obligatorio, por supuesto, quedarse para ver la puesta del sol, porque es lo más increíble que he visto por imágenes y lo veremos en vivo hoy. É um território catalisador de sensações, não é? Como se fosse uma grande catedral ao ar livre, e não é por acaso que diariamente as pessoas dirigem-se àquele local, sobretudo ao pôr do sol, para cultuar de certa forma este movimento dos astros que no fundo nos dá nota que há um morrer, um renascer diário e uma esperança num futuro. Portanto, continuamos individualmente e em grupos a ir àquele sítio, dar continuidade a um passado mágico-religioso que se perde nos tempos. Já que o mar é nosso, se ela fosse nossa, como o mar é, abrir portas, tem que haver regras. O que é que nós poderíamos fazer, sim, para que beneficiássemos todos daquilo que ela nos possa trazer, mas sem denaturar também o espaço? Reunir toda a gente de Sagres, como fazer tipo o mercado, assim, como estão a fazer a Lagos, agora produto biológico de Monchique, a Jesus. Deixava estar como estava, não deixava estragar. Sou a seminha de Ruth. Às portas, claro que sim. Nem é de todos. Se a Fortaleza fosse minha, abriria as portas. Esta é de todos. É intemporal e há de continuar a ser. Se houvesse ali um museu, assim, tipo um museu, tivesse alguma coisa que a gente queria, as pessoas iam lá, acredito que iam. Então, para a gente, exatamente. o turismo que Isto vai aqui, isto está ali, o que é que faz? Vai dar a volta. Só bem óbvio. Se houvesse um museu, ia ver e tinha outra atração. Era mais um alternativo que cativava as pessoas a ir lá. Que a nossa Fortaleza tem, que nunca deixem estragar, que aquilo é um monumento que a gente gosta imenso e que devemos todos preservá-lo, que é do Infante Dom Henrique. Eu doava. Se a Fortaleza fosse minha, dá a cada um de nós a capacidade de refletirmos sobre o que é que faz falta a este lugar, que outras narrativas faltam esperar. Aquele espaço é tão grandioso que permitia lá tudo aquilo que a nossa imaginação assim o entender. Ora, obrigado pela atenção. Acho que todos gostamos de ver e de rever este vosso trabalho. E é um trabalho que fica para a memória de futura, no fundo que
retrata uma história recente, mas também antiga, do próprio monumento, do próprio lugar. Não nos podemos esquecer que as fortalezas foram construídas para criar barreiras. Ela teve, de facto, muito tempo desprovida dessa função, e daí as pessoas de Sagres, e muito bem, se queixarem que a fortaleza deixou de estar de porta aberta, mas na prática temos de desconstruir esta ideia, porque realmente as fortalezas são barreiras, sempre foram, mas pronto, são tempos diferentes. E eu não tenho aqui perguntas ainda, ia provocar os participantes a deixarem-nos alguma questão que achassem pertinente aqui na nossa caixa de mensagens, e perguntaria às autoras se querem acrescentar algum comentário àquilo que acabámos de assistir. Para falar, ele tem que ligar o som. Ok, obrigado. Um comentário como se conseguissem desabitar essa função de criadoras, realizadoras deste documentário, na expectativa simplesmente quem vê este documentário, qual é a vossa visão agora, passados já alguns meses do trabalho? Desculpa, eu por acaso antes de respondermos à pergunta, tínhamos só a curiosidade em saber se vocês receberam viram o filme em boas condições. Sim. Tivemos a verificar. Nós vimos um bocado lento também. Um desfazamento, não era? Entre a sinal, imagem, não é? uma questão de sinal. É capaz de ser do filme de ser pesado. Eu posso tentar ver se consigo fazer uma exportação numa versão menos pesada. É capaz de ser por isso. É a versão máxima, e como estamos num ambiente de internet, depois Mas eu gostava só de fazer um comentário, dizer que pronto, nós andávamos no terreno, eu e a Ana Simões, e uma máquina de filmar ou uma máquina fotográfica pode ser sempre um bocadinho, quando se está a fazer as entrevistas, intimidadora, e foi muito interessante ver que as pessoas pronto, aceitaram bem o facto de estarem a falar abertamente daquilo que sentiam, para além da intervenção quer da Raquel, quer da Conceição, do Ricardo, da Ruth, do Arthur, pronto, porque estão ligados a instituições, não é? E que também falaram abertamente daquilo que pensavam, e isso deixou, acho eu, neste filme um contributo muito importante, porque mesmo daqui a uns tempos, quando se vir, vai-se conseguir perceber sempre o que é que se passou. Não havia um registro, não havia um levantamento. Eu acho que a importância deste filme pode ser que não havia um levantamento nem um registro desta história e do que é que as pessoas pensavam, quer as pessoas nascidas em Sagres, como é o caso da Ruth, ou da Ana Carla, ou de muitos dos pescadores, a Dona Piedade, pessoas que trabalharam lá, e também das pessoas que depois do monumento ter sido entregue à gestão patrimonial central, não é? A partir de uma instituição central, elas próprias têm uma opinião, não é? Elas próprias se apercebem de algumas dificuldades, e muitas não estão no filme, muitas questões não estão retratadas, por também uma questão de ética e de respeito. Pronto, há coisas mais complicadas também às vezes de mostrar, não é? Publicamente, ou de divulgar, mas eu acho, pronto, volto a repetir, que acho que o que fica neste filme é essa história,
o ponto de vista arqueológico e histórico, que é importante porque há a questão do mito, não é? E eu procurei nos cortes que fiz, e também penso que as três autoras, a Ana, a Conceição e a Albina, também apoiaram essa perspectiva de se tentar dizer efetivamente o que é que foi o interesse do IFANT em se instalar ali, qual foi a importância na realidade, porque aquilo ficou sempre agregado ao Infante Dom Henrique, e aí não podemos fugir, não é, à história, mas também pusemos à vista o que é que a população, o que é que as pessoas, o que é que aquilo representa para as pessoas, o que é a vivência que as pessoas procuram daquilo, não é? Pronto, é só, acho que é isto enquanto realizadora que sinto que este filme pode deixar para o futuro. Obrigado. Eu atrevia-me também, o meu papel aqui, eu estou sempre associado ao município, claro, tenho opinião própria, mas numa perspectiva mais historicista e também mais distanciada pelo facto de não ter nascido e só residir neste concelho há poucos anos, mas atrevo-me a dizer que, de facto, há que desconstruir a própria fortaleza, e eu tenho essa perspectiva. Portanto, há um momento que é esse que é marcante do Infante Dom Henrique, há um momento anterior, e cheguei a partilhar convosco, que nós temos hoje documentado e são indícios inéditos que foram recolhidos no terreno durante o confinamento. Portanto, temos uma ocupação que remonta neste momento seguramente à Idade do Bronze, mas também ao período neolítico, de forma mais tenue. O Infante Dom Henrique reaproveita uma pré-existência, como referido no documentário. No fundo, há uma apropriação de um monumento geológico, de um edifício geológico também defensável, porque é um istmo estrangulado ali com uma muralha, facilita a proteção no interior. E aquilo que as pessoas de Sagres queixam, e de forma legítima, claro, no fundo é uma destruição, é o encerrar, o criar uma barreira numa recepção com uma entrada condicionada e com horário, mas também a descaracterização daquilo que elas conheciam. E essa descaracterização também é interessante pensarmos que, no fundo, aquela memória é muito recente. Portanto, aquela obra anterior à obra dos anos 90, muito associada ao Santana Lopes, é uma obra dos anos 60, no âmbito das comemorações henriquinas, que foram importantíssimas aqui para o território, permitiram a reconstrução da fortaleza, do Forte do Belis, do Forte da Almadena, do Forte do Cabo de São Vicente, o próprio edifício da Câmara Municipal, a igreja as igrejas de Nossa Senhora da Conceição e do Bispo, da Capela Santo António e Budas, as próprias acessibilidades. Portanto, todo esse grande empreendimento deveu-se, de facto, à importância de Sagres na história global, também naquele contexto nacionalista de Estado Novo, e beneficiou desse empreendimento no âmbito das comemorações henriquinas. Ou seja, aquilo que as pessoas acham que foi descaracterizado nos anos 90 também tinha poucas décadas, porque tinha sido edificado nos anos 60. Mas ainda assim, pronto, é curioso, e concordo plenamente com a Vera, que realmente o que vocês fizeram é um trabalho de época, que recupera esta história mais recente, esta perspectiva da comunidade, e a comunidade também não é, que é construída com pessoas que vêm de outras origens. Tínhamos ali o João Lee, a Helena e outras pessoas, nas quais eu próprio me inscrevo. Portanto, a perspectiva da comunidade relativamente à fortaleza, nessa multiculturalidade, os pescadores, a Dona Catarina, que não saía do carro, que achava a fortaleza insegura, e com razão, porque é de facto um território, um local que deve ser respeitado.
Mas pronto, gostaria de ouvir mais opiniões. Tenho aqui, entretanto, a Ana Custódia, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Budens, que nos diz que estive aqui com 2 espectadores de 7 e 11 anos, acharam engraçado e gostaram das imagens e das falas das pessoas. Portanto, é aqui um feedback de Budens. Gostaria de ter mais participação de Sagres, mas temos aqui a senhora Presidente. Não sei se aí as três autoras se querem comentar, alimentar aqui um pouco antes de irmos jantar. A Andréa Gerardo também está aqui, é de Sagres, uma perspectiva também sobre a Fortaleza, se quiseres participar, sejam à vontade. Maria. É assim, este trabalho envolve, nós estamos aqui e há pouco estava o Tiago, que fez o tratamento de som, e há todo um trabalho, não é, que está para trás e que integra também este projeto. Nós temos telas que ainda se mantêm, algumas ou outra, não contamos com a enorme, digamos, não é violência, como é que eu ia dizer assim, expressão. A força, sim, a expressão. Não é? Do vento em Sagres, da nortada, e a rampa que tinha uma tela com cerca de 15 metros, ou 18, 15 metros, que ainda durou, que 2 semanas? 3 semanas. Depois, numa outra nortada, teve que ser retirada. Mas mantêm-se as fotos, no fundo, que são pessoas, são fotografias de rostos de pessoas que pertencem, não é, a esta comunidade, que habitam em Sagres, e o olhar das crianças e o seu olhar sobre o futuro, e se a Fortaleza fosse deles, o que eles faziam. E atrevo-me ainda a quem não leu, que passe e que leia, porque nós gostaríamos de devolver estes trabalhos às escolas, bem como também depois uma cópia do filme, e porque foi realmente uma construção de todos nesse sentido. Este documentário e esta exposição integra essa multiplicidade de olhares, de ambientes, integra o vento, que é a parte fundamental de Sagres. Nós, relativamente ao documentário, nós criámos 3, ele tem 3 partes. A primeira é dedicada ao promontório Sacro, e este território, não é, que pronto, vocês todos conhecem, não tem palavras, não é? E que tem camadas e camadas e camadas de história, de existência, e tem mitos que são mitos incríveis, e são mitos inspiradores, e são mitos fundadores, e é um encanto, e é como aquele casal russo que fala um espanhol incrível, que fala nesta catedral, como dizia o Ricardo, esta catedral, e que tinham estado em Fátima, mas aquilo sim, aquilo era o sagrado, não é? E esta atração. E então este documentário tem uma primeira parte, que tem a ver com o promontório sacro, depois com o edificado, e o que dá depois, digamos, a existência a Sagres, a Fortaleza e o Infante.
E neste capítulo, digamos, está a relação, está a memória, as brincadeiras, as tragédias, o divórcio, sim, sem dúvida, profundo. E depois temos uma terceira parte, que é isso, a Fortaleza Focinha, que no fundo é a palavra de todas as pessoas que entrevistamos. Obviamente que um documentário tem um tempo, portanto, isto que é visto, não é? Tem horas e horas e horas e horas para trás e permitiria fazer vários documentários. Eu já desafiei a Vera, inclusive, porque não poder pegar-se num outro ângulo, num outro ponto de vista, não é? E repegar material que fomos obrigados por força de um tempo que se vê, não é? Nestas coisas. E pronto, eu penso que falo por todas, realmente foi um privilégio esta experiência e acho que partilhá-la e poder partilhá-la mais, não é? Divulgar este documentário e outras iniciativas que nos criem estes laços, não é? Não, e dizer-vos também que o projeto Mare Nostrum, a Fortaleza Fosse Pinha, tem os ingredientes todos que devem ser tidos em conta neste tipo de abordagens. Tem o levantamento, a parte de investigação, tem a organização e a síntese desse levantamento, tem a parte criativa, artística e de devolver à comunidade e aos interlocutores a vossa própria perspectiva. Tem as crianças são o futuro, sem dúvida, porque e o vosso trabalho cose toda esta matéria de uma forma muito interessante, muito equilibrada e que irá perdurar de alguma forma no futuro, pelo menos aquela sementinha que fica nas crianças que participaram, isso não tenho dúvidas que vai acontecer. Uma das coisas que foram registadas por vários dos intervenientes é a importância, e quando falo de abrir portas não é a porta física, o portão, porque realmente há aqui outros aspectos que temos que considerar, que é a manutenção, a conservação do edifício, o vandalismo, da própria paisagem. Os dias de hoje há muito mais densidade de visitantes, portanto as próprias pessoas dizem que o espaço também é para preservar, o momento é para preservar, portanto tem que ser controlada a entrada mas por outro lado, o abrir portas também é pela ação que os serviços educativos, e aí a responsabilidade não será só da Fortaleza, será das escolas, será do município, e aí a senhora Presidente, eu, a Andréa e outros intervenientes temos o nosso papel também. Portanto, o serviço educativo das instituições locais tem essa missão de interagir com a comunidade escolar, com as famílias, e isso está a ser feito de alguma forma, mas muito mais deverá ser feito pela própria Fortaleza, porque eu aí tenho o centralismo, direção-geral, depois direção regional, depois a própria direção da Fortaleza, torna tudo mais, eu sei, porque converso muitas vezes com os meus colegas da Fortaleza, com a direção, com os funcionários, e às vezes para trocar uma lâmpada tem que se pedir autorização a Lisboa, por sua vez passa por Faro, e isso torna as coisas complexas. E pronto, e não só, a Fortaleza está muito vocacionada para o turismo, e de facto tem que criar produtos para a comunidade local, para os jovens e crianças. Eu costumo ir lá com alguma frequência
agora não tanto com a Andreia e com as nossas crenças das AECs, e até a questão da Terra, o planeta Terra ser redondo, que ainda hoje há aí umas tendências estranhas que no século XXI ainda põem em causa a esfericidade do nosso planeta. Eu costumo ir lá com as crianças e naquela ponta olhamos à volta e temos que rodar, e o horizonte é curvo, portanto até para isso aquele espaço serve, e consigo fazer uma visita naquele espaço sem falar propriamente da fortaleza, monumento edificado, mas daquela paisagem, daquela geologia, as furnas, a voz do mar que temos naquela construção arquitetónica. Portanto, é de facto um sítio riquíssimo, até em termos de biodiversidade, florística. Está aí a Ana Simões, que bem sabe melhor que ninguém o que é aquela paisagem natural. Portanto, é de facto um sítio riquíssimo a vários níveis. E pronto, e as coisas vão evoluindo, mas nem sempre no sentido que nós gostaríamos, e a história é feita destes momentos. Nós estamos a fazer história, nós estamos a viver, e aquilo que nós fazemos hoje perdurará para o bem e para o mal no futuro. Portanto, eu estou aqui um pouco a encher chouriços, atenção, eu gostaria que houvesse mais participação aí em casa. Tenho aqui a Fortaleza, a Andréa Gerardo a dizer-nos que a Fortaleza, na idade da infância, era de acesso livre, em regime noturno e diurno. Sentimos nessa altura que a Fortaleza foi nossa, depois deixou de ser. Portanto, a perspectiva de Sagres e das pessoas de Sagres, que é perfeitamente compreensível. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Senhora Presidente? É só agradecer mais uma vez, sem dúvida. Acho que o documentário é excelente. Eu acho que daqui a 10 anos ainda vai ser mais excelente, pelo menos para quem participou nele e para a visão dos miúdos, porque eles obviamente nunca vão ter este sentimento de que a Fortaleza foi retirada de alguma forma. Por isso, eles vão aprender a viver com a Fortaleza, com a barreira da porta, por si. Obrigado. Bom, então, sim, A Vera quer dizer algo. Queria só dizer que, de facto, o trabalho que a Albina e a Ana e a Conceição depois fizeram com as escolas e os desenhos que os miúdos fizeram depois de irem à Fortaleza são também indicadores muito importantes que se deviam tomar em conta, deviam-se expô-los e mostrar à população, porque os miúdos às vezes ajudam-nos imenso e na própria Fortaleza, eles devia-se tentar, não sei muito bem como, que a Fortaleza também desse um bocadinho de ouvidos. Quando eu digo a Fortaleza é a direção, não é? Quem manda na Fortaleza, porque eles estão a fazer agora o museu, podiam utilizar já este trabalho para mostrar às pessoas, era uma iniciativa muito bonita, porque no fundo este trabalho também lhes diz respeito a eles, não é? Eles aqui podem escutar um bocadinho e perceber o que é que Sagres, o que é que a comunidade de Sagres pensa. E por outro lado, as fotografias que também a Ana Simões fez dos pescadores, dos personagens de Sagres, todo esse material podia ser utilizado e mostrado, e pronto, e que este trabalho no fundo permitisse uma aproximação real. Só mais uma coisa que eu me estava a esquecer de dizer, quando nós estávamos a mostrar o filme no auditório, foi engraçado porque várias pessoas bateram à porta, viram a porta aberta, portanto, dentro da Fortaleza houve comentários a dizer, não sei quantos anos que esperamos este momento, ver as pessoas a virem outra vez ao auditório ver filmes, porque foi apresentado este e depois logo de seguida foi apresentado um outro documentário do qual eu também fiz parte,
e as pessoas, os próprios funcionários da Fortaleza estavam felizes, portanto isto podia ser uma primeira abordagem para se transformar qualquer coisa e aproximar a Fortaleza das pessoas, como diz a Raquel, como diz a Ruth, peço desculpa, que a reconciliação vai ser possível, mas tem que se trabalhar nela. Se não se trabalha, fica tudo na mesma. Sem dúvida. Bom, se calhar cabe-me encerrar aqui esta sessão. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, já perguntei, mas agradecer mais uma vez a participação de todos, em particular a disponibilidade da Vera, da Conceição, da Ana e da Almina, e claro de todos os participantes e da Sra. Presidente. Aproveito para recordar, e da Sra. Presidente da Junta de Freguesia, eu sou o único homem aqui presente. Não, temos aqui mais algumas pessoas, mas pronto, já estava a divagar. Aproveito para recordar todos os interessados que ainda se podem inscrever em algumas das ações programadas no âmbito das celebrações do Dia do Município de Vila do Bispo, Dia de São Vicente, bastante consultar o programa de festas disponível nos canais habituais ou contactar os nossos serviços. Quanto a mim, voltarei à vossa presença na próxima sexta-feira, dia 21, pelas 21 horas, no auditório do Centro Cultural de Vila do Bispo, para a apresentação do projeto Museu Municipal de Vila do Bispo, o Celor da História. Nem de propósito, pronto, é um projeto que já se desenvolve há alguns anos e não é contra do que a Vera dizia, é de facto um projeto inclusivo, participativo e que integramos a comunidade na própria construção deste espaço e convidamos todos os interessados no dia 21 a marcar a presença no Centro Cultural, precisamente para tomar a si o pulso do projeto, participar, comentar, contribuir. No dia seguinte, no sábado, dia 22, pelas 18 horas, cá estarei novamente com a Vera Abreu, desta feita para a apresentação do documentário Viver do que é Histórias de uma Vivência, de Histórias de uma Vida de Trabalho no Feminino. Até lá, em meu nome e do município de Vila do Bispo, muito obrigado mais uma vez pela vossa participação, um resto de boa noite e bem-ajam. Até breve. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Tchau. Obrigado. Obrigada.